Olá, alunos do sétimo ano da Escola Padre Federico Viking, estamos aqui novamente. Dessa vez para a gente ver da semana 4, né, a última semana aí do nosso volume 3, no qual hoje, o tema de hoje, né, que a gente vai ver de forma mais detalhada, é sobre as populações tradicionais e a luta pelo território. A gente vai ver um pouco mais sobre o que é populações tradicionais, eh, comunidades, né, tradicionais, comunidades ou grupos tradicionais. A gente vai ver que existe vários tipos, né, de diversas origens, eh, desses povos tradicionais, certo? E a gente vai ver um pouco mais sobre cada um, né, e para a gente entender um pouco qual é a pressão, qual é a grande dificuldade, igual, que esses povos enfrentam no Brasil, né, hoje em dia, certo? Começa na página 56 aqui, e vai até a página contando as atividades, vai até a página 59, certo? Então vamos lá, vamos começar com um textinho aqui. Populações tradicionais e a luta pelo território, e eu vou explicando melhor. As comunidades tradicionais são grupos ou comunidades que ocupam ou usam determinados territórios e recursos naturais para garantir seu sustento e para preservar seus modos de produzir e de viver, o que inclui, por exemplo, conhecimentos, crenças e práticas transmitidas de geração para geração. Então, gente, as comunidades tradicionais são um grupo de pessoas, certo? Uma certa comunidade. E essa comunidade, ela tem que ela tem uma tradição, sabe, no sentido de ela tem uma certa ela tem um conjunto de crenças, um conjunto de, vamos dizer assim, festas, de práticas, de conhecimentos, desde, assim, há séculos, sabe. E essas comunidades, eles costumam usar o território que eles vivem para manter essas tradições, certo? Para sustentar, logicamente, e para manter essas tradições, sabe? Continuar vivo as diversas, vamos dizer assim, festas, as diversas, vamos dizer assim, rituais, dependendo do grupo, né? De rituais, diversas práticas, compartilhamento de conhecimentos, que eles vão passando de geração em geração e que duram séculos já. Então, as comunidades tradicionais utilizam o território, são um grupo de pessoas, né? Uma comunidade que utiliza o território para manter essas tradições, para se sustentar e para manter essas tradições. Isso são as comunidades ou populações tradicionais, né? Então vamos conseguir. Há diversas comunidades tradicionais no Brasil. Muitas delas habitam seus territórios desde o período colonial ou até antes da colonização. Então vocês veem como é antigo isso, né? São povos que mantêm certas tradições, certas práticas há séculos e séculos e séculos, certo? E que mantém forte isso, sabe? Essa coisa da cultura. A cultura deles é muito forte, sabe? Essa a certa de práticas tradicionais, eles mantêm isso vivo até os dias de hoje. Coisas que nasceram há centenas de anos atrás, certo? Então vamos para os exemplos. Ele vai dar exemplos aqui. Entre as comunidades tradicionais estão diversos, né? São diversos povos tradicionais. Entre os povos indígenas, certo? É um exemplo de comunidade tradicional que mantém uma tradição, seja da caça, da pesca, do modo de viver, das culturas, das práticas, das tradições, da religião, muitas vezes também, certo? Que mantém essa ancestralidade, é vivo, né, toda essa cultura e essas práticas, esse conjunto de práticas até os dias de hoje. Comunidades remanescentes de quilombos. Quilombos são comunidades que nasceram lá no período da escravidão, lá no período colonial, que nasceram de escravos que fugiram das suas fazendas, né? eh, dos trabalhos, onde eles muitas vezes eram trabalhos forçados, né? Muitas vezes não, era sempre forçados, né, os trabalhos. E muitos escravos fugiam dessas fazendas, né?
dessa escravidão e tal, e iam para certas comunidades e se juntavam, né? Esses escravos eles fugiam, se juntavam e formavam certas comunidades. Essas comunidades se chamavam quilombos, que eram locais onde os escravos iam, fugidos, né? Das fazendas. E esses quilombos, essas comunidades, muitos deles se mantiveram até os dias de hoje, mantendo as tradições, as diversas culturas desde aquela época, né? Ou própria religião, ou a própria capoeira, por exemplo, né, que nasceu, comida, tudo isso é dentro dessas comunidades. Então é outro tipo de comunidade. Povos indígenas, quilombos, comunidades do Cerrado, também outro exemplo, comunidades extrativistas, ribeirinhos, caiçaras e muitos outros. Muitas comunidades que utilizam da pesca para se manter, né, e tudo mais, tá? Então vamos continuar. Ao longo da história, as comunidades tradicionais em geral sofreram as mais diferentes adversidades, como expulsão e invasão de seus territórios, vários tipos de discriminação étnica e religiosa, principalmente, além de más condições sociais e econômicas, né? As comunidades tradicionais tiveram e ainda têm dificuldades de se manterem em seus territórios por vários motivos. Como? Aí ele vai dar os motivos. Então, ele está falando aqui que essas comunidades, muitas vezes, elas sofreram demais, sabe, para se manter. Muitas vezes elas enfrentaram pressão, né, que agora vai falar ali depois, de do mercado imobiliário querendo pegar a terra deles, ou do agronegócio, muitas vezes, querendo desmatar, no caso dos indígenas, certo? Invasão mesmo, eles vinham lá, invadiram, certo? Ou até discriminação étnica, religiosa, sabe? Desrespeito de fato, né? Preconceito com esses povos. Então, de tudo um pouco, esses povos, essas comunidades enfrentaram. E muitas vezes nem por parte do governo não se via muito isso, né? Enfim, então vamos seguir. Invasão. Então, quais são as dificuldades que esses tipos de povos enfrentam, né? Primeiro, invasão aqui de produtores agrícolas, pecuaristas, madeireiros, mineradores, garimpeiros, para a construção de estradas hidrelétricas e outras grandes obras nos territórios habitados por algumas dessas comunidades, como acontece com os povos indígenas e outras comunidades que vivem na Amazônia, por exemplo. É o clássico da pressão mesmo econômica que eu tô falando, sabe? Pressão econômica. O que que é? Forçar eles a sair, a invadir para construir algo em cima, né? Seja para explorar economicamente o local onde eles moram, seja para construir algo é, no âmbito maior, como uma estrada, uma hidrelétrica e tudo mais, por parte do governo. Então, essa é a primeira grande problema que eles enfrentam, a questão da invasão e da pressão econômica nesse sentido, tá? Pressão do mercado imobiliário para construir casas de varejo, condomínios e hotéis em comunidades localizadas no litoral, como sofrem muitas comunidades que vivem no litoral das regiões Sudeste e Nordeste. Muitas vezes as comunidades ali vivem num local, vamos dizer assim, bonito, vamos dizer assim, que pode ser explorado no sentido eh, de viagens e tudo mais, né? Então, muita gente fica de olho nisso e sente uma pressão econômica ali do mercado imobiliário para construir algum prédio, algum hotel, sabe? Alguma casas, né, para tirar férias, condomínios, né, tudo mais para pegar aquele território deles ali e explorar economicamente, né? Já que o local é bonito, às vezes é muito próximo de algum ponto, eh eh enfim, do centro da cidade, enfim, seja onde seja, mas, então é meio isso, né, é a pressão econômica no sentido da questão imobiliária mesmo, que pode forçar alguns povos a sair do local onde eles tradicionalmente moram, né. Preconceito e discriminação de setores da sociedade em relação a principalmente às suas tradições, como as culturas de terreiro, que praticam as religiões de matriz africana, né, preconceito com a religioso de fato, né, que muitas vezes olham para eles como, sei lá, vamos pensar numa igreja tradicional cristã, né, vê como, eles são demônios, sei lá o quê, eles fazem coisa
do demônio, não sei o quê. E isso é um tipo de preconceito, porque, muitas vezes essas pessoas não conhecem essas religiões, não sabem o que praticam lá, né, e tem esse preconceito, essa discriminação com esse tipo de religião, e logo taxam como algo do demônio, algo, que não deve ser, vamos dizer assim, que não deve chegar perto e que deve ser, discriminado, né. Então isso é um problema, esse preconceito por falta de conhecimento mesmo dessas pessoas, do que se passa lá e do que é praticado lá, né, das coisas boas que passam lá, né. Desconhecimento acaba gerando esse preconceito, essa discriminação aí. Degradação dos elementos naturais, dos quais muitas dessas comunidades dependem, né, se você pensar nos povos indígenas, no qual dependem da natureza, né, para caça ou para pesca, enfim, para coleta de frutos, para mesmo se manter, né, nessa questão alimentícia, né. Então muitas vezes, a degradação desses locais onde eles vivem podem tirar a fonte de comida deles, né, a fonte de sustento deles. Então isso é bem complicado. Estou falando bem da questão dos povos indígenas, é bem forte isso, né. Então vamos lá. Garantir os direitos das comunidades tradicionais vai além da sobrevivência das pessoas e da preservação da cultura. Há muitos outros motivos importantes para assegurar o direito de ocupação e uso dos territórios por essas comunidades. Um deles é que as práticas e técnicas de produção desses grupos geram menores impactos ambientais quando comparados às técnicas de grande produção comercial. Assim, as comunidades tradicionais contribuem para frear desmatamentos e preservar rios e córregos, por exemplo. Então, como muitas vezes esses povos tradicionais têm uma relação diferenciada com a natureza, não vendo a natureza como uma fonte de exploração econômica, tem uma relação diferenciada, então consequentemente, eles não exploram e não desmatam, né, não, não geram impactos ambientais nesses locais, né. Muitas vezes, esses grupos eles, degridem, né, a natureza, assim, tem um outro textinho ali que vocês vão ver depois nas atividades, sei lá, 20 e tantas vezes menos do que nós como sociedade aqui, urbanizada que a gente vive, né, que vê a natureza de forma econômica e, eh, e por causa disso a gente explora demasiado a natureza no sentido de ou desmatar ou poluir, né, eh, e consequentemente gerar muitos impactos ambientais, né. E preservar esses povos tradicionais não só é importante para manter a cultura deles, mas também é uma forma de você frear, vamos dizer assim, o desmatamento, é uma forma de você frear, a exploração econômica da natureza, né, nesse sentido, porque quando você preserva isso, você não só mantém a cultura deles, como também preserva o ambiente, certo? Então é isso que ele está falando aqui. Então vamos para as atividades, certo? Não é complicado, vamos ver aqui que vocês vão entender rapidinho. Um estudo feito em 2016 por organizadores ambientais apontou uma das importâncias das comunidades tradicionais. Leia o texto para responder, né? É o trecho a respeito desse estudo. Qual é o papel dos povos tradicionais na preservação? Tá dentro da que eu acabei de falar para vocês. Vamos ver, ó. O estudo por um patamar da captura de carbono em terras coletivas da ONG que é americana, enfim, ou inglesa, cita o caso brasileiro para defender a demarcação como uma forma efetiva de diminuir a emissão de gases estufa. Segundo o trabalho, florestas sob posse desses povos indígenas e outros grupos tradicionais no país emitem 27 vezes menos dióxido de carbono para o desflorestamento do que as que não estão sob o controle das comunidades tradicionais. Então entra dentro daquela questão que eu havia falado. Eles não exploram economicamente a natureza, não vê como uma fonte de riqueza, então, consequentemente, eles eh, não desmatam, não, poluem, por ter essa relação de respeito com a natureza, certo? E chegando a ser 27 vezes menos,
eles emitem 27 vezes menos gás carbônico do que a nossa sociedade, porque a nossa sociedade muitas vê a natureza como uma fonte de exploração econômica e desmata ela, ou para ou para fazer madeira, ou para fazer celulose lá, né, do papel, ou para passar uma estrada por cima, ou para montar uma residência, né, áreas residenciais. Então, devido a gente ter objetivos diferentes, né, a gente vê a natureza de uma forma mais econômica, a gente, consequentemente, a gente explora muito mais e os impactos ambientais gerados por causa disso aí são enormes, comparados a esses povos tradicionais que têm uma relação diferenciada com a natureza, não vê ela como fonte de riqueza e que trata, consequentemente, de forma mais respeitosa, onde não se tem quase nenhum, né, se tem, na verdade, quase nenhum impacto sobre a natureza, certo? No sentido de eh, impacto ou em geração de gás carbônico ou em desmatamento, né? Então, por isso que é importante manter essas a demarcação de terras desses povos, porque é uma forma também de frear o desmatamento, frear a exploração econômica da natureza, certo? O trabalho afirma que mesmo essa estimativa é, no entanto, modesta, porque ela não dá conta de todos os territórios tradicionalmente habitados e reivindicados por povos indígenas, né? Então eles pegaram só uma pequena amostra, né? Mas que pode ser até mais vezes menor, né? A emissão de gás carbônico por esses povos. Então ele está perguntando: qual a importância da demarcação de terras de comunidades tradicionais de acordo com o estudo? Tá dentro dessa questão que eu acabei de falar para vocês, da emissão de gás carbônico, da exploração, do impacto ambiental que esses povos fazem, que é muito, muito, muitas vezes menor do que a da nossa sociedade aqui urbana. Então tá dentro de tudo essa questão que eu acabei de falar para vocês. Vocês podem ver nesse último parágrafo aqui, também fala sobre isso, certo? Que se vocês quiserem dar uma olhada, tá? E voltar o vídeo aí, vocês conseguem responder tranquilamente aí para mim. Então a importância é exatamente essa. Além dos povos indígenas, cite outras comunidades tradicionais existentes no Brasil. As outras comunidades estão aqui, ó. Esse primeiro parágrafo dessa segunda página aqui, da página 57. Vão ter exemplos aqui dos povos tradicionais, certo? Vocês for só dar uma olhada lá. É, quais os problemas das comunidades tradicionais enfrentam nas terras que ocupam? Os problemas estão nesses pontos aqui, certo? Se só você dar uma lida e fazer um resumo, não precisa copiar exatamente tudo que está escrito, é muita coisa. Só você fazer uma síntese para mim, você já consegue fazer essa questão muito bem, certo? Então, número 2, observe as fotografias e leia as legendas, em seguida faça o que é pedido. Comunidades andirobeiras são comunidades extrativistas que coletam e beneficiam sementes das árvores de andiroba, de cujas sementes extraem o óleo, muito usado nas indústrias de cosméticos. Grande parte dessas comunidades vive na floresta amazônica, geralmente próximas aos ribeirões, por pois também vivem da pesca. Aí tem a foto deles aqui, da comunidade do Andirobeiras. E tem outra comunidade aqui, que é as comunidades de terreiro. Encontra-se em vários lugares do Brasil. A Umbanda, né? Que é o nome dessa religião. Os terreiros são locais de culto de religiões de matriz africana e são formados por dependências internas e externas, com elementos de natureza. São considerados locais sagrados. Então aqui está a foto do terreiro de Umbanda, né? Do terreiro de comunidades de religiões de matriz africana. Então ele está perguntando a partir disso. Quais comunidades foram retratadas e em quais lugares do Brasil elas são encontradas? Então o nome está aqui grifado de forma mais escura, né? Para vocês verem melhor. E o local também está aqui. Tá tudo no textinho aqui, ó. Floresta Amazônica, o primeiro e o segundo espalhado por todo o Brasil, né? De forma geral. Então, só se vocês dar uma olhada nessas duas imagens na legenda aqui, vocês vão conseguir responder tranquilamente. Qual a principal característica cultural das comunidades de terreiro? A característica também está no texto.
Principal característica cultural das comunidades de terreiro. Essas aqui. Característica cultural tá aqui, ó, da questão da religião, de como eles usam as dependências deles, tá tudo no textinho aqui, tá? Só você dar uma lida ali. Explique como a comunidade de Andirobeiras, que é a primeira imagem, obtém renda. Também tá aqui. Questão do óleo, extraem óleo das sementes e tudo mais. Dá uma olhada aqui no texto, vocês vão conseguir achar. Não tá complicado não, tá? Número 3, selecione pelo menos 2 argumentos para defender o direito das comunidades tradicionais às terras e faça o esboço de um outdoor do seu caderno. Essa parte do outdoor vocês não precisam fazer se vocês quiserem, tá? Mas eu gostaria que vocês respondessem nessa questão é essa questão da cultura, certo? Que o quão importante para eles é manter essa cultura, sabe? Essas diversas práticas culturais, religiosas, eh, e tradicionais, né? Para eles, porque isso é muito importante para eles mantêm isso vivo, sabe? Porque é isso que mantém ele, que fazem eles serem eles hoje em dia, sabe? No sentido porque eles agarram a origem deles, a história deles com força, sabe? E tem orgulho disso, e isso é muito importante para manter vivo, né? A cultura deles, sabe? Os costumes deles, né? Isso é muito importante. E a segunda importância, né, deles também é essa questão do meio ambiente, que eu já falei para vocês, né, do quão importante para eles também essa relação diferenciada com a natureza, que eles exploram muito menos a natureza que a gente, e tudo mais, que também é muito importante. E é um direito, né, de defender eles, as comunidades tradicionais. Se vocês acharem outra, vocês ficam à vontade, tá? E número 4 aqui, ele tá falando para vocês fazerem uma pesquisa para vocês procurarem sobre comunidades tradicionais em Minas Gerais. Esse aqui eu vou deixar como optativo, tá? Se vocês quiserem saber mais sobre esses povos tradicionais, só você escrever no Google aí, no celular de vocês ou no computador aí, sobre povos tradicionais de Minas Gerais. Provavelmente vocês devem achar algum site ou alguma coisa que explique melhor, algum artigo, né, que explique melhor isso daí para vocês. Mas eu não vou deixar como obrigatório, certo? Porque né, questão de eu gostaria muito que vocês fizessem, porque vocês iam agregar muito à nossa aula, né, mas, devido a essa condição nossa aqui, é meio complicado eu exigir que vocês façam isso daqui, certo? Mas fica como optativo, gostaria muito que vocês fizessem para vocês saberem um pouco melhor sobre, essa questão dos povos tradicionais aqui em Minas Gerais. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, acaba na página 59 aqui. E até o próximo patch, né? O volume 4. Até a próxima aula.